Olá, amigo. Taju, Olá a todos. Bom trabalho. tudo bem? Olá. I don't mind being lonely when my heart tells me you are lonely too. Na realidade, eu e o Coutinho, era aquilo que eu estava a dizer, já tínhamos conversado inclusivamente sobre a possibilidade de nos visitares no Gretua, de facto, com o teu trabalho. E depois, nós agora que começamos com esta iniciativa nova, nós também não temos muita experiência nisto do podcast, e queríamos convidar pessoas mais ligadas à área da cultura e mais ligadas à área das artes, também porque são áreas que nós dominamos muito mais. E gostávamos de falar sobre como é que tudo isto está a afetar, evidentemente, a vida dos artistas e Claro. E nesse sentido, também, não só, mas também por causa daquilo que foi a tua imediata proposta, uma belíssima proposta já agora, achámos que faria especial sentido, porque nos interessa muito a forma como as pessoas estão agora a trabalhar pós-corona, se Yeah. utilizar estes termos. Não é pós, é durante. Ainda estamos, Sim. isto ainda está a começar, isso é que assusta Então- um bocadinho também. Então, Olha- eu posso falar um bocadinho do meu trabalho, se calhar. Então, a coleção de pessoas começou quando eu fui morar para o Brasil, em 2011, com uma bolsa que já acabou, já que estamos a falar de precariedade. E foi uma bolsa muito importante, que foi o Nova Arte. Não sei se vocês conheceram esse projeto da DG Artes. É um projeto que eu fiz o último ano, portanto eu acho que teve 3 anos consecutivos, portanto eu acho que começou para aí em 2008, 2009 e acabou em 2011, e era um projeto do Ministério da Cultura em que dava bolsas a artistas de todas as áreas, desde a decoração ao design, ao teatro, à dança, à música, todas as áreas artísticas mesmo, e era uma bolsa para cerca de 150 jovens, acho que até aos 35 anos, não tenho a certeza. E nós tínhamos que fazer várias provas. No meu ano, acho que foram cerca de 10.000 jovens do país inteiro a concorrer. Depois tínhamos várias provas, desde psicotécnicos, provas de grupo, provas de inglês, provas escritas, entrevistas, e depois iam reduzindo a quantidade de pessoas. E qual era o projeto? Durante 5 meses, acho que era de 5 a 12 meses, fazeres um estágio na tua área artística em qualquer lugar do mundo. E nós, quando concorríamos já com a estrutura que iria nos acolher, e essa estrutura não tinha gasto nenhum connosco, porque o Ministério da Cultura de cá pagava-nos um salário, que eu acho que na altura eu recebi 900 ou 1.000 euros por mês, uma coisa assim, e além da viagem. E fazias um estágio na tua área artística em qualquer lugar no mundo. E pronto, foi assim que eu fui para o Brasil. Foi o último ano, porque depois, em 2011, nós já estávamos em crise e o Ministério da Cultura fechou e todos os projetos acabaram. E pronto, quando eu estava no Brasil, passado 5 meses, e começo a receber telefonemas de Portugal a dizer: não voltes, fica aí porque isto está super mal. E eu fui ficando e fiquei 7 anos no Brasil. E então a coleção de pessoas começou. Eu já trabalhava com colecionismo antes de começar a coleção de pessoas. Já tinha esta curiosidade de como é que uma coleção podia ser uma ferramenta de criação artística e uma escrita para teatro. E tinha já realizado 3 espetáculos com o Tiago Cadete, que é também um artista português e que neste momento está sediado no Brasil, porque ele foi ter comigo ao Brasil e depois ficou lá também, até agora. E entretanto, quando estava no Brasil, acabei por várias circunstâncias, acabei por ir fazer um mestrado, e no mestrado decidi pesquisar precisamente sobre o que eu já estava a fazer autoralmente, sobre o colecionismo, e então o meu objeto de estudo de mestrado foi o colecionismo nas artes performativas. Como é que uma coleção pode ser uma ferramenta de escrita para teatro ou de composição para performance. E comecei a pensar o que é que era isto de ter uma coleção, o que é uma coleção, e pesquisando o que é um colecionador, e cheguei a um texto que para mim foi uma referência super importante do Walter Benjamin, em que ele refere um colecionador como um organizador do tempo, ou seja, através dos objetos que tu tens,
tu consegues contar a tua história, tipo aquilo que tu já colecionaste, como por exemplo, sei lá, estou cheio de livros aqui, o livro que eu comprei quando fui à França, o livro que a minha mãe me deu, sei lá, Sim. micro-histórias que cada um dos livros que nós temos contam a história do nosso passado. E depois o espaço vazio da prateleira é o nosso futuro, que é aquilo que nos falta comprar para a nossa coleção se completar. Então, através do nosso conjunto de objetos de uma coleção, nós conseguimos organizar a nossa história pessoal, o nosso passado e o nosso futuro. E foi assim que eu usei este texto do Walter Benjamin como ferramenta para como é que o colecionismo é uma ferramenta para contar histórias ou para me aproximar de pessoas e que essas pessoas me contem também as suas histórias. O facto de eu estar a colecionar objetos, é mais do que o objeto em si, é a história que o objeto transporta, ou seja, mais do que o livro, além do livro ter a sua informação histórica, geográfica, política e tudo mais associado àquele livro, mas o que é que aquele livro na minha história pessoal transporta, como os exemplos que eu estava a dar, sei lá, o livro que a minha mãe me deu, que foi um livro muito especial que ela leu na adolescência e guarda com ela, e na minha adolescência deu-me para eu ler. Esta é a história daquele livro, além da própria história do livro. E comecei a perceber, ok, então nós estamos a tentar, uma coleção é guardar o efêmero, é guardar também as histórias dos próprios objetos, que são as nossas histórias pessoais. E foi aí que cheguei ao colecionar o efêmero. Então como é que eu coleciono o efêmero? Que é impossível, sendo que tudo é efêmero, como é que eu o coleciono? Como é que eu o guardo? E, enfim, já que tudo é efêmero, pensei, o que é o mais efêmero? O que é o mais difícil de guardar? E cheguei ao outro, a nós, pessoas, não é? Que estamos sempre a mudar, queira fisicamente, não é? Os cabelos, a pele, tudo a transformar-se, seja interiormente, não é? Os nossos insights, as nossas emoções, o nosso estado. E então decidi colecionar o outro e assim começou a coleção Diamantes, o primeiro projeto da coleção de pessoas. Porque para mim uma intimidade é o auge do efêmero entre duas pessoas, porque uma intimidade para mim é o mais impossível de guardar e de capturar, porque quando estás a viver uma intimidade não podes capturá-la, porque estás a vivê-la. Então sobre este... É o eterno, quando estou feliz, estou ocupado a estar feliz, ou quando estou triste, estou ocupado a estar triste, sim. Isso mesmo. Então, eu acredito que só é possível colecionar uma intimidade, o efêmero, através de um trabalho artístico e usar esse conflito também. E pronto, e depois toda esta parte da documentação e de como é que eu posso documentar uma intimidade artisticamente. Enfim, um projeto artístico nunca começa só com uma linha só, não é? Só com uma ideia só, são várias coisas. Nessa altura eu também estava muito... E é interessante agora estarmos todos de quarentena em casa. Nessa altura eu estava muito com estas questões do que é casa, não é? Eu de repente tornei-me uma imigrante e no Brasil durante 7 anos eu morei em 14 casas diferentes. Então comecei a ter esta questão do que é casa e supostamente a minha casa estava a um oceano de distância, que não é assim uma coisa propriamente fácil de atravessar para chegar a casa. E, por exemplo, uma das maiores fobias que eu tinha no Brasil era se eu precisar rapidamente chegar a Portugal, eu vou demorar pelo menos 24 horas, que é toda a logística de apanhar um avião, atravessar o oceano, enfim. Como é que tu fazes isso num momento de urgência? E de dinheiro também, não é? Não era uma viagem tipo, não é um bilhete da CP, não é? De 20 euros ou 40 euros, pronto. Tinha que ter pelo menos 1000 euros na conta. Por um lado, felizmente, não é da CP. Sim, mas por outro eram 1000 euros, que não é uma coisa muito fácil de fazer, de ter para um artista, assim, comprar uma viagem de avião. Então comecei a questionar muito sobre esta ideia de casa também. O que é que tu precisas para te sentires em casa? Que objetos é que tu escolhes? Sempre que eu vinha a Portugal e ia para o Brasil, que objetos é que eu escolho para levar? Além do que tu precisas, como roupa? Sabes que, curiosamente, eu julgo que foi com o Paulo Mota. Conhece o Paulo? Acho que não.
É um intérprete aqui do Norte, bailarino, professor, etc. E eu estive a conversar com ele há pouco tempo e ele tem o número registado da quantidade de casas em que já esteve os últimos poucos anos no Porto, e são dezenas e dezenas. Uau, foi. Sim, pronto, assim, eu também já, desde que cheguei a Portugal, também já estive em algumas, e é nesta que eu estou agora, sinto que é temporário, porque a renda é super cara e eu não quero pagar o que estou a pagar neste momento, e para as condições que a casa tem, porque tem imensos problemas. Portanto, estou assim também Ainda não encontrei a minha casa, portanto, ainda não encontrei. O mais chato são sempre as estantes e os livros, que são pesadíssimos, na realidade. E do Brasil, depois de fazeres um mestrado, como é que trazes os livros? A sério, quando vim também foi um problema. Ou seja, eu deixei lá toda a minha roupa e optei trazer livros. E ainda vou ao Brasil e ainda tenho lá livros guardados. Porque depois fiz Isso é um uma mestrado. escolha de coleção interessante. Pois, mas foi mesmo, quando cheguei não tinha roupa de inverno não tinha, tipo, acabou, passado 7 anos, tipo, desapareceu, foi muito estranho, lembro-me de chegar e quando chegou o inverno eu fui para Paredes de Cora, portanto eu vim do Rio de Janeiro para Paredes de Cora, fui comprar assim, tipo, 3 camisolas quentinhas para passar o inverno e pronto. E depois roupa de verão também tive que comprar porque deixei mesmo muita coisa, só algumas coisas mais, assim, especiais que queria trazer, mas sim, foi uma questão, os livros a atravessar oceanos não é assim uma coisa muito fácil. E bibliografias muito específicas e muito importantes na altura. Enfim, mas andando mais rápido, cheguei na altura também andava com esta questão da casa e do impulso eu queria tirar uma fotografia, também questionando toda a questão das redes sociais e como é que estamos a lidar com a imagem hoje em dia. E então a questão da verdade e da ficção, não é? Quando nós estamos a provar que estamos com aquela pessoa, nós estamos a provar ou estamos com aquela pessoa? Questões como estas, que na altura há uma distância. No Brasil parece que está sempre tudo ótimo, não é? Estás na praia, em Copacabana, em Ipanema, estás a beber água de coco. E para Portugal parecia que eu estava sempre de férias, não é? Está sempre calor. Então e entrei nesta coisa da casa e do desconhecido e do outro. Pedi a um desconhecido na rua que falei-lhe do meu projeto artístico e que estava com estas questões e que queria ir à sua casa e que ele me fotografasse na sua casa como se ele fizesse parte da sua intimidade. E como é que nós podemos criar uma imagem que as pessoas acreditassem nessa imagem, como se aquela casa fosse minha, como se eu tivesse intimidade com ele e com aquele espaço. E pronto, e foi assim que começou a coleção Diamantes. Eu passei 16 horas naquela casa e de repente já não era só sobre a fotografia e o trabalho artístico. Tivemos uma conversa super profunda. Eu conheci a família dele, o namorado dele, a mãe, a galinha, sei lá, cozinhámos juntos, comemos juntos. E foi super profundo todas estas questões que na altura eu tinha a falar com este desconhecido. Então decidi fazer o segundo encontro. O segundo encontro foi super intenso. Ele estava-se a separar de uma relação há 16 anos e pediam para eu ver o filme preferido da ex-namorada enquanto me fotografava. E eu fiquei tipo, bom, o que é isto, não é? É um trabalho artístico? Que história é que esta fotografia está a transportar, não é? E pronto, e aí eu percebi, ok, tenho que continuar a fazer estes encontros. E pronto, e decidi fazer durante 10 anos. Na altura era apenas um trabalho, para mim os encontros são um momento performativo e um ato artístico, portanto não tinha ainda a intuição de fazer ou a intenção de fazer um espetáculo. Sim. Fazia apenas os encontros e depois fazia uma versão de performance conferência onde apresentava os encontros que estava a viver, as questões que os encontros me traziam, como estas duas, por exemplo, que vos falei agora. E foi isto. Depois tive o convite, o Tiago Rodrigues, na altura ainda não era diretor do Teatro Nacional, era um artista que eu conhecia pouco, mas admirava o trabalho. Só que há um dia que eu venho a Lisboa e uma amiga minha convida-me para fazer encontros para um festival que ela estava a organizar, que era o Festival Condomínio, um festival que acontecia em Lisboa.
que acontecia dentro de casas das pessoas. E como ela sabia que eu estava a fazer estes encontros no Brasil, disse, não queres vir e faz estes encontros dentro do contexto do Festival Condomínio? Eu, ok. E fiz numas férias de Natal que vim a Portugal, e de repente um dia abre a porta e o amante... porque eu depois não sabia quem é que encontrar, ou seja, comecei a criar uma lógica de marcar encontros, pedir a pessoas que me pusessem em contactos com pessoas, eu não sabia quem seriam, mas uma rede de confiança. Abre a porta e era o Tiago Rodrigues para ser meu amante. E a seguir, o encontro a seguir foi a Magda, a companheira dele. E pronto, depois passado cerca para aí de um ano, ele já como diretor do Teatro Nacional convidou-me para criar um espetáculo teatral a partir deste projeto. E pronto, com o apoio de coprodução dele, consegui realizar o projeto. E este foi o primeiro projeto. Depois surgiu a Bolsa Isabel Alves Costa e durante a pesquisa para a coleção de diamantes já estava a fazer esta pesquisa sobre o colecionismo e cheguei a esta coisa da coleção e de contar histórias a partir dos nossos objetos e não sei o quê, e foi quando escrevi a coleção de colecionadores. E foi assim que fui para Paredes de Cora, em que começámos por encontrar só pessoas da rede das Comédias do Minho, portanto desses cinco concelhos, colecionadores desses 5 concelhos, e aí trabalhei com vídeo e pedi às pessoas que me contassem a história da sua vida a partir das coleções que tinham e que têm, e realizei o espetáculo. Depois, nessa residência, nós já começámos a desenhar, foi em Paredes de Cora que desenhámos as outras 2 coleções. E surgiu logo a ideia da coleção de artistas e depois a coleção de espectadores. Então a coleção de artistas estreou no ano passado, em setembro do ano passado, em que também dentro desta pesquisa de como é que eu posso guardar alguém e sendo impossível guardar o outro, nos amantes uso a fotografia, nos colecionadores o vídeo e nos artistas decidi usar o meu próprio corpo como arquivo. Então encontro-me com os artistas presencialmente nos espaços de trabalho que os artistas definem enquanto espaço de trabalho, pode ser em casa, na rua, num café, num estúdio, num ateliê, enfim, e peço que eles me contem a história da sua vida a partir dos seus trabalhos artísticos e peço-lhes que eles me transmitam um fragmento dos seus trabalhos e que eu tenha que aprender com o meu corpo. Então, por exemplo, estive com uma bailarina e que me passou uma frase de movimento e eu aprendi a fazer essa frase de movimento. Estive com um músico, um rapper, que passou-me uma música e a letra de uma música de um álbum dele, e porque, enfim, aquela música depois tem uma história, não é? E pronto, depois também trabalhando com as fragilidades, ou seja, a fotografia não dá conta e tem imensas fragilidades enquanto arquivo também, o vídeo também, porque tem edição, porque imensas coisas, e pode também desaparecer e posso perder os discos externos todos e acabar tudo. Tal como o meu corpo tem uma memória limitada, eu sou disléxica, tenho imensos problemas a aprender coisas. Por exemplo, percebi, sei lá, fazer coisas de dança e do corpo foi mesmo um grande desafio para mim, tipo, houve coisas que eu não consigo fazer. Também é um processo histórico e de inscrição histórica, não é? A forma como ela própria é alterada pelo seu processo de inscrição. Portanto, isso mesmo, mais interessante. E isso foi uma coisa que eu fui descobrindo fazendo, sim. Ou seja, como é que isso também é potência, ou seja, como é que o meu corpo, com o contexto que ele tem, não é? Eu enquanto matéria, com a minha experiência, com as minhas potências e as minhas limitações, posso guardar o outro, porque é sobre isso, não é? E o que é que isso me traz enquanto nova experiência, poder guardar sem registar de nenhuma forma digital. Então nos artistas eu não tenho nada digital do meu encontro com esses artistas. E pronto, e aí aconteceu que muitas questões relacionadas com os artistas e a precariedade do trabalho artístico surgiu, também porque sou artista, lá está. Como nos amantes surgiu a questão do que é amor e intimidade, porque eu também tenho essas questões, portanto também é um trabalho muito biográfico, autobiográfico, porque é biográfico das outras pessoas, claro, mas também é muito sobre mim, não é? E a coleção de colecionadores como colecionadora, porque de repente eu tornei-me uma colecionadora que não era, de repente tornei-me uma colecionadora, então também sobre isso.
E na coleção de artistas, todas as mulheres que eu colecionei falaram sobre o facto de serem mulheres artistas, e isso tornou-se uma questão para mim, porque eu também sou mulher artista e de repente tive que falar sobre isso, e há um momento do espetáculo muito claro sobre como um manifesto feminista, e outras questões sobre o dinheiro, não é? Quanto é que vale o trabalho de um artista? Isso é uma das questões que eu tive durante o processo de colecionar artistas, é que os amantes e os colecionadores não é o trabalho deles, não é o que eu estou a colecionar deles, mas na coleção de artistas é o trabalho destes artistas. Sim. Então tive muito esta questão também, de como é que pago, não pago, qual é esse movimento? E o único artista que me pediu dinheiro para ser colecionado foi um artista austríaco, tipo norte da Europa. Então, o que também foi muito interessante de trazer, e falo sobre isso no espetáculo. Ou, por exemplo, se eu colecionasse a Madonna, a minha coleção iria ter outro valor monetário, percebes? A minha coleção iria valer mais do que se eu colecionasse. Aliás, a maior parte dos artistas que eu coleciono, e uma das perguntas que eu tenho no espetáculo é o que é um artista? Um dos artistas que eu coleciono, mais do que um, mas um especificamente, que é onde eu abro esta pergunta, ele trabalha numa operadora telefónica e depois é artista e para pagar as contas trabalha numa operadora telefónica. Então, pensar em todos os artistas que têm outros trabalhos. E levanto estas perguntas todas. E eu tentei mesmo colecionar um artista famoso, assim. Quando nós fizemos uma residência em Nova Iorque e ficámos tipo, pá, que artistas é que tu colecionas em Nova Iorque, não é? Tipo, escolhes como? E então tentámos, assim, ir para os grandes nomes. Quase conseguimos colecionar a Laurie Anderson. Ela respondeu ao e-mail. Foi a única. Só que não estava em Nova Iorque nos dias em que nós íamos estar. Mas o que é que isso ia mudar, não é? Que visibilidade é que isso iria trazer à questão ou não? Como é que nós também iríamos nos relacionar com isso? Enfim, e falamos sobre isso no espetáculo. E pronto, depois agora estou no processo de criação para a coleção de espectadores, que em princípio, se nós atravessarmos esta quarentena, vai estrear para o próximo ano. Ok. E a coleção de espectadores começou desde a estreia da coleção de amantes, em que em todos os espetáculos dos amantes, dos colecionadores, dos artistas, eu coleciono os espectadores dessas noites. Espetáculos. Já é a meta-coleção do teu trabalho. Tá? Sim, mas pronto, acho que a coleção de espectadores é a grande coleção de pessoas, não é? Que somos todos espectadores. Não é? E todos nós conseguimos contar a história da nossa vida a partir das músicas que ouvimos, a partir dos filmes que vimos, dos livros que lemos. Mas então é relativo, utilizas os espectadores dos teus espetáculos, mas é unicamente relativo às vidas deles ou é da forma como eles se relacionaram com o espetáculo que viram? Também, Ok. também, mas eu não, ou seja, mas não quero reduzir o espectador Claro. ao espectador das minhas coleções, não é? Queria abrir isso. Sim. Mas sim, acho que o ponto de interação, eu tenho muitos e-mails desses espectadores porque eles mandam-me fotografias, não só nos espetáculos, mas como no livro, ou como na versão teleteatro que nós fizemos para a RTP1, ou uma versão de exposição que nós também criámos. Eu tenho sempre essa interação de colecionar os espectadores, portanto eu tenho mesmo cerca de 2.000 contactos de espectadores de 50 países, 50 cidades diferentes de muitos lugares do mundo. E voltar a entrar em contacto com estas pessoas, sim, é um dos caminhos que vamos fazer neste processo de criação, mas interessa-me pensar quem é o espectador, não é? Esta coisa de o artista, nós normalmente temos um nome, temos uma cara, temos um trabalho, somos públicos. Lógico, há artistas anónimos, mas o trabalho não, né? Há sempre alguma coisa pública. E os espectadores são anónimos, né? Nós não sabemos quem eles são. E esta memória também, isto aconteceu, a coleção de espectadores surgiu quando um espectador disse-me: eu vi a coleção de diamantes, pá, lembrava-se de tudo, muito bem, assim, de pormenores do espetáculo e de perguntas que eu faço no espetáculo, e a minha roupa, o meu figurino é um vestido branco com umas colãs azuis. E depois há um momento que ele diz: pá, e tu com aquele vestido amarelo? E eu: não é um vestido amarelo. Mas isso é muito giro, tipo, eu, por exemplo, eu não consigo decorar o nome de muitos atores,
mas lembro-me perfeitamente das personagens, ou dos filmes que fizeram, ou dos espetáculos, e de como essa memória às vezes é toda confusa, ou juntamos espetáculos uns com os outros, porque é aquilo que nós queremos guardar. Então também sobre essa força e fragilidade da nossa memória enquanto espectadores, não é? Raquel, o trabalho que tinhas agendado antes de tudo isto vir ao de cima, estavas a caminhar especificamente só unicamente na direção da estreia desse... Não. O primeiro trabalho cancelado foi uma digressão ao Porto com a coleção Diamantes. Íamos estrear com a coleção Diamantes no Porto, porque nunca apresentámos essa coleção na Cultura em Expansão. E íamos fazer uma digressão aos Estados Unidos com a coleção de artistas, e esse foi assim um grande abalo, porque financeiramente era outro contexto internacional, e é em abril, e foi cancelado porque Trump fechou as portas a todos os europeus. E foi cancelado também. Pois. E estes eram os trabalhos que eu tinha. Primeiro, pronto, sobre o primeiro da Cultura em Expansão no Porto, e depois sobre a notícia dos Estados Unidos. Depois tinha a oficina. Diz? Desculpa interromper-te, mas tu soubeste dos cancelamentos mais ou menos quando? Isso foi, pelo menos relativamente à tua proposta do Festival Quarentena. Isso. Olha, eu soube do cancelamento da Cultura em Expansão na terça-feira, e eu fiz a proposta do Quarentena para ir na quarta. Foi muito impulsivo mesmo, eu não pensei muito. Eu escrevi tipo, quem quer fazer um festival de quarentena? Do tipo, eu tenho que trabalhar porque eu já estou sem trabalho. Eu quero fazer alguma coisa. Eu vi o post, foi super curioso porque nós tínhamos estado a falar em grupo também. Nós tivemos que cancelar um espetáculo que ainda por cima é mais do que... Porque já havia muito dinheiro investido no espetáculo, havia dezenas de pessoas que estavam a trabalhar para o espetáculo. Ainda por cima era o resultado de um curso de formação, portanto havia gente que estava com muito coração naquilo, ou especialmente mais coração naquilo. E nós estávamos a considerámos logo imediatamente transformar o espetáculo em vídeo, e poder distribuí-lo digitalmente pelo menos. E foi super curioso porque eu cheguei a casa e vejo imediatamente o teu Pois, post. foi muito impulsivo, eu não tinha nem pensado nas consequências, ou quando eu escrevi nem pensei que fosse acontecer, estás a perceber? Foi mesmo um impulso de, ok, agora temos esta ferramenta, como é que eu vou trabalhar com esta ferramenta? E tenho vindo a pensar mesmo, assim, a minha forma de sobreviver a isto, lógico, além de um ato político, de questionarmos toda a precariedade do nosso setor artístico, mas para mim, como ato de sobrevivência, lidar com o momento de uma crise tão grande em que estou super assustada, estou assustada, o que me vai salvar de não sair de casa e de poder cortar esta viral de alguma forma, é produzir artisticamente, é estar a produzir, sabe? É estar com outros e criarmos coisas, porque o primeiro dia é engraçado, o segundo estás a fazer coisas diferentes, mas nós daqui a uma semana vamos estar a bater com a cabeça nas paredes. E vamos estar assustados, porque ainda não morreu ninguém em Portugal. Mas vai começar, nós vamos começar a conhecer pessoas que estão infectadas, que vão precisar de cuidados e que nós não vamos poder visitar. Mas trabalhar a partir deste novo contexto também vai pressupor as suas mutações, não é? A todos os processos habituais de criação artística. Sim, mas eu não acho que seja uma solução, nem acho que seja uma alternativa ao teatro. Não. Sabes, eu acho que é mesmo outra coisa. É mesmo outra coisa. É para mim é um ato de resistência, isso mesmo. É um ato de resistência, de resistir ao contexto. Não acho que seja mesmo a solução para o que nós estamos a viver, nem para o nosso lugar precário que ficámos sem trabalho e agora estamos a trabalhar à borla. Não é essa a minha postura. Tão rápida que é para pôr as coisas a mexer, não deixar que nada... Sim. Estar não perder o movimento, não é? Tanto deste lado, do lado de quem cria, como do lado de quem é espectador, e que se perder aquilo que lhe chega, depois também há de haver consequências, não é? Sim, e é isso, como é que nós podemos estar juntos, não é? Houve uma amiga, a Ana Sofia, que escreveu no post a dizer, olha, se houver propostas de teatro infantil para quem tem os filhos em casa,
Pô, super emocionante, não é? Como todos os professores estão a mandar trabalhos de casa para os alunos, para que os alunos continuem a aprender, não é? E estarem ativos intelectualmente e no conhecimento. Como é que nós podemos estar a alimentar também artisticamente os espectadores, as crianças e toda a gente? E nós uns aos outros, não é? Porque, lógico, que eu faço artes para os outros, mas também faço para mim, para me salvar a mim própria de muita coisa. Sim, mesmo como algumas empresas com o tipo de interesse que uma empresa nos tempos em que vivemos tem, se disponibilizam também para oferecer os seus serviços O Público, não é? O Jornal Público que disponibilizou. a escola virtual da Porta Editora também Pois acho que foi. também está com aquilo Sim. aberto para todos os estudantes que quiserem participar. Yeah. Eu acho bonito, acho maravilhoso, ao mesmo tempo é perigoso, porque haverá casos, evidentemente não todos, que na realidade é quase um aproveitamento. Claro, Sim, claro. Obviamente, mas não deixa de ser um ato que, pelo menos numa pequena parte, é bonito. É benéfica, não é? Sim, Uma pequena parte é benéfica, sim. E eu acho que também há artistas que vão aproveitar dessa forma. Não vamos colocar só isso nas empresas, não é? Acho que tem a ver com cada um de nós, como é que se coloca nessa relação. Por isso é que tenho mantido esta questão de que não é uma solução nem uma alternativa. É mesmo para mim uma resistência e que pode servir como ato político de debatermos a precariedade do nosso setor, mas como também é importante nós percebermos que não é só o nosso setor que é precário, não é? E neste momento de pandemia, político e económico, claro. pois nós estamos a perceber de como há tantos setores ou tantas pessoas que estão num lugar muito precário neste momento, não é? E pensar hoje que estar em quarentena é um privilégio. Eu poder escolher estar em casa, ao mesmo tempo não escolhi porque estou sem trabalho, mas poder estar em casa, poder ir às compras e ter comida para este período de tempo e ter as ferramentas emocionais para lidar com isto, ter um bom ambiente familiar, por exemplo. Tenho pensado imenso em todas as mulheres que sofrem violência doméstica, em que vão ficar em casa muito mais horas com os seus maridos e em contextos familiares super tensos, ou crianças que sofrem de abuso e que de repente não vão à escola. E o que é que isso significa? Diz? Isto pensei de uma forma mais inconsciente ou mais inocente, vá, mas das próprias pessoas. Estavas a falar do caso da violência doméstica, mas das pessoas que ficam reféns na sua própria casa. Tenho colegas que estive ontem a falar com pelo menos um colega que vai ser obrigado a estar com os pais que não acreditam na pandemia, ou seja, fazem a sua vida normal, ou seja, levam pessoas para casa. Como estás refém em tua própria casa? Sim. Há tantas questões tão perniciosas à volta de tudo isto. Eu estive a falar com o Luís hoje de manhã, com o Luís Sousa Ferreira, que não sei se conheces, e ele estava a dizer-me, escreve, mas o próprio formato de pensamento que eu tenho na minha própria cabeça já não me deixa olhar para isso de um ponto de vista, porque eu estando a voluntariar-me para escrever, ao mesmo tempo estou a pensar, quando isto tudo acalmar, passar, o eu ter escrito da quarentena, não é um aproveitamento de toda esta situação também? Evidentemente que não, ou eu acho que não é, mas o ato de já ter essa defesa, essa barreira inconsciente na minha cabeça, obriga-me a levantar questões, se calhar, de como é que temos todo o nosso processo de criação, também político, condicionado por aquilo que é o nosso passado até aqui, como é que isso vai alterar o nosso futuro, daquilo que é criação artística também. Porque eu acho mesmo genuinamente que, não só na arte, não é? Na economia também, mas acho que vai haver um pré-corona e um pós-corona. Eu falava disso hoje E na política, não é? Pois. O que é que nós vamos produzir artisticamente depois disto? O que é que vamos falar? Não é? Porque este momento distópico, já houve tantos filmes, tantos livros, tantas peças de teatro que imaginaram o que nós estamos a viver agora
não é? Tipo, sei lá, o ensaio sobre a cegueira, por exemplo, não é? Mas tantos outros, tantos filmes, não é? Americanos, então. Por isso, no início, eu achava que isto tinha sido até isto chegar aos Estados Unidos, quando estava só na China, eu estava convicta que isto tinha sido um vírus criado pelo Trump para lixar com a economia da China, achava, estás a ver? Só que agora, pronto, isto chegou aos Estados Unidos, eu, se calhar não, e como foi Cuba que já encontrou uma vacina, eu, ok, então se calhar não foram os Estados Unidos. Mas... Hoje de manhã acordei com um colega meu a enviar-me um vídeo de um professor de Harvard com quatro cursos de Harvard, não sei se 4 licenciaturas, não sei se 4 doutoramentos, que estavam a falar também num podcast, isto há 1 mês e meio, onde isto ainda não tinha saído sequer da China, acho eu, penso eu. E em que ele estava a dizer que tem a certeza absoluta que não foi um morcego, desmembrou a teoria do morcego digitalmente e que há um laboratório de pesquisas de genética e viral, precisamente na província chinesa onde isto explotou tudo, e que tem a certeza, só não sabe se é contra-espionagem ou se o que é, porque tem a certeza que Londres ou que o Reino Unido já tem a vacina. E eu estou a ver isto e ao mesmo tempo o Reino Unido é quem se recusa a entrar em quarentena. Então, só que eu não posso continuar a ver destas coisas porque a minha cabeça não é posso, influenciável. E estamos a entrar num tipo de podcast perigoso. Sim. Pois. Não, mas quando falaste de ser um ato político, e agora quando falaram, já não sei quem disse, sobre isto parecer encomendado pelo Trump, não é? E de facto as consequências que podem vir daqui, políticas de resistência ao outro, ao estrangeiro, e a própria... Qual é que é o efeito de termos milhões Trump, de a primeira coisa que disse foi este vírus estrangeiro, estás a perceber? Exatamente. Este vírus... Não, há um canal de televisão português que se refere constantemente a este vírus como um vírus do estrangeiro também. Não no meio do canal. Não. Chega. Não, mas como tem sido muito interessante também ver algumas reações de como nós estamos preocupados agora, não é? Que chegou a Portugal, ou mais sensibilizados, alguns, não é? Porque há outros que ainda não estão sensibilizados, mas do tipo, isto estava a ser um problema na China, lá na China, super longe, não é? Não estava a doer a ninguém aqui. E nós estávamos super desconectados com isso também. E como nós estávamos a criar uma certa fobia, não é? Uma xenofobia. Vias um asiático na rua, que nem poderia nem ser chinês, não é? Mas um asiático na rua e tipo, ele espirrou. Pronto, como queria... É verdade, não é? Sim, tipo, há 1 mês, 2 meses atrás, estávamos neste tipo de situação e de piada, não é? Não, e se nós estávamos no meio do problema das fake news e de toda esta dificuldade de lidar com a informação, quando éramos pessoas com uma vida social sã, em que saímos de casa, agora milhares, milhões de pessoas fechadas em casa a relacionar-se com o mundo através disto, se calhar festivais como Quarentena até são um ato de resistência também a isso, não é? Que limpa um pouco esse ambiente. Explica-me como é que vai ser o modelo do festival, Raquel, por favor. Então, estou a criar esse... Pronto, porque eu falei do live streaming, como vos disse, tem impulso, mas o que eu entendo de streaming, zero. Só que a primeira pessoa que disse eu estou dentro foi o Daniel Pinheiro, não sei se vocês conhecem, é um artista que está sediado no Porto, e ele na sua linguagem artística, enquanto performer, é com live streaming. Ele cria peças artísticas nesta relação com o ecrã. E é uma pesquisa que ele já fez há muito tempo, e quando eu vi assim, olha que fixe, e liguei, pedi-lhe o número de telefone, não tenho assim tanta intimidade com ele, o que também está a ser muito bonito, por exemplo, ao encontro com vocês, não é? Que nós não nos conhecemos pessoalmente e rapidamente estamos a falar aqui sem ter que, olha, estava a ensaiar, não posso marcar, enfim, estas coisas, não é? E liguei, o Daniel disse-me, estou super dentro, ajudo-te, assim, pois, olha, mas o mais importante é ajudar-me no streaming, porque eu não sei mesmo como fazer isto. Mas, na verdade, pode ser muito simples, então nós vamos criar um evento e
Eu, a segunda-feira, vou receber várias propostas de artistas. Eu acho que vai ser uma maratona, porque muita gente mesmo, e como eu tenho esta relação com o Brasil, ou seja, o meu Facebook tem muita gente do Brasil, e como eu abri, então muita gente do Brasil também quer entrar, o que eu acho lindo. Eu tenho encaminhado Então, pessoas para o teu post, desculpa, ok? não, ótimo, pronto, eu acho que tu dá conta de responder a tudo. Depois ontem pus no Instagram, vou lá, tipo, outra viral, assim, muitas mensagens. Então vou receber as propostas e vou tentar organizar por horas, só para que as pessoas possam entrar e saber o que é que podem ver. E depois, dentro do evento, nós vamos fazer, o Daniel já está a preparar um guião para cada artista, de como é que se faz o live streaming no Facebook, para que entrem através do seu perfil e aquilo fica associado àquele evento. Aí assim nós vamos criando, ou seja, vamos vendo o passado, os vídeos vão começar a ser acumulados e viram vídeos, viram arquivos, Sim. e todos alojados no mesmo espaço, para que depois a gente consiga juntar isso. Uma das ideias, porque temos pensado nesta questão de como ter ou seja, de como isto é o nosso trabalho, de alguma forma poder ter um retorno financeiro, nem que seja, assim, como plataforma para questionarmos ou para expormos e debatermos a precariedade do nosso setor artístico, é com certeza. Agora, se eu tivesse outra estrutura ou se soubesse fazê-lo, poderíamos já de imediato criar um crowdfunding em que as pessoas tivessem mesmo que pagar bilhetes. Só que isto implica eu abrir uma conta bancária, coisas do género, que eu não tenho capacidade de o fazer agora e de forma rápida. Então uma das coisas que o Daniel falou foi que depois estes arquivos destes vídeos podem ser alojados num site e virar um documento e mais tarde, sempre quem quiser aceder a esse arquivo tem que pagar e aí eu já vou ter tempo de ter todos os contactos de todos os artistas e as contas e tudo mais e vamos redistribuindo esse dinheiro pelos... Ou seja, fazer isso depois mais ao longo do tempo. Maravilhoso. Primeiro com o evento ser aberto e depois virar um arquivo e esse arquivo, ter acesso a esse arquivo é pago. É uma das ideias, pronto. Porque depois pensámos em fazer o crowdfunding, mas pá, eu não sei, pá, não é uma coisa muito fácil e acessível para mim de fazer, pronto. Sim, isto está-me a levantar aqui uma questão que por acaso até foi ontem um colega meu. Sabes que também vai haver um festival de streaming, mas apenas de música, acho eu, também chamado Quarentena, em Espanha. Uau, que fixe! Surgiu acho que ontem, é uma coisa qualquer assim. E eu estava a falar com um colega meu, com o Luís Masquete, sobre nós podermos ter uma coisa parecida, mais até na área da música, especificamente do Gretua. E ele levantou uma questão. Olha, e licenças, como é que é? SPA, Pois, não sei nada disso. Não sei. Mas eu acho que temos que pensar e ver e resolver. Tem muita tem graça graça. dizeres em Espanha, não é? Porque neste caso a geografia é um bocado diferente. Pois Na é. verdade, ser em Espanha ou ser aqui que é um pouco igual para Sim, todos. como os meus companheiros do Brasil, só por potencial, abrange muita gente do Brasil e de repente, pá, mesmo muita gente do Brasil que quer participar, e eu acho que isso também vai ser super bonito, porque a coisa também democrática da tecnologia, não é? E das redes sociais, ou seja, e muita gente tem o que é que tu achas desta proposta? Eu estou tipo, olha, eu não quero escolher nada, eu não sou programadora, nem quero ter essa responsabilidade, muito menos neste momento. Para mim é mesmo muito democrático o acesso, ou seja, tenho desde uma pessoa que vai nos ensinar a fazer uma receita culinária em direto, um tiramisu, a pessoas que vão fazer concertos, a pessoas que vão contar histórias, pessoas que estão em residência, por exemplo, no espaço do tempo e que estão em quarentena lá, ficaram lá e vão partilhar o processo de criação, a Lígia Soares com a Sónia Batista e a Wanda, vão estar a partilhar o momento de criação, artes performativas, momentos de dança, propostas de práticas para nós podermos fazer à distância juntos, enfim, de narrativa. Pá, sim, nesse sentido para mim é muito importante também que seja democrático, porque eu acho que esta tecnologia traz-nos isso, sabes? E depois também pode ser interessante de avaliar mais tarde e pensar sobre isto de será que vai nos trazer outro tipo de espectadores? Será que vai ser mais democrático? Será que as pessoas, como não têm que se movimentar, vão
se movimentar online, sabes? Pode ser muito interessante enquanto estudo também pensarmos sobre isso. O Luís levantou uma questão que, na realidade, é mais preocupante. É que, sabes que muito do trabalho da cultura, como ele dizia bem, é tirar as pessoas de casa e é conseguir chegar que os canais de comunicação Mas comuniquem olha com só, as pode pessoas. ser o início, pode ser um problema, mas ao mesmo tempo também pode ser porque eu não acho que seja uma solução nem uma alternativa mesmo, Sim, acho que é claro, outro formato, mas claro. pode ser uma forma das pessoas acederem a alguns artistas e depois deste quarentena poderem se interessar para ir ver ao vivo. Sim, é uma questão. Por exemplo, vou entrar artistas, desculpem, neste quarentena que eu não conheço e que vou conhecer aqui a ver e que de repente vou ficar tipo, eu nunca fui àquele teatro, nunca vi esta companhia, até às vezes sou preconceituosa de tipo, naquele lugar não é assim uma coisa que eu gosto muito normalmente. Sim, Tenho claro. este tipo de pensamentos e de repente posso abrir completamente a possibilidade para ir lá ver ou para conhecer ao vivo. Pode ser também essa ferramenta. Desculpa. Aquele ponto que o Bruno estava a levantar há pouco sobre licenças é um bocado... Levanta outra questão que é democrático o espaço até certo ponto, mas é um espaço que é completamente regulamentado por uma entidade privada, ou seja, não é como o espaço em que costumamos fazer cultura, que é a lei de um país. Aqui é um bocado a lei do Facebook. É isso. Em muitos casos não levanta problemas, na música provavelmente terá algumas consequências. Mas o que também é interessante pensar. Isto é uma coisa interessantíssima surgir apenas agora. Não, mas por exemplo, será que isto depois deve ser registado na GDA? Percebes? Enquanto arquivo, porque a GDA é sobre o registro audiovisual. E depois, sempre que as pessoas entrarem, pode ser uma forma de terem income. Aliás, em vez de ter o botãozinho, é através da GDA dar os direitos de audiovisual a quem entrou, por exemplo. São questões super pertinentes em que não tinha pensado de todo. Não, nem eu estou a pensar com vocês. E acho que, na realidade, acho que deves avançar com a máxima força, com todo o ímpeto que tinhas, sem sequer... Acho que haver legislação é uma coisa que tem que seguir movimentos como este e não o contrário. É isso, eu também sou... É isso, tipo, de criarmos tanto esta coisa de criar financiamento para isto, eu acho que tem que acompanhar um movimento. Para mim, mas pronto, sou eu e a forma como eu me coloco nas coisas vou fazer e vou resolvendo, tipo, que não seja uma coisa que me bloqueie e que me deixe de fazer, porque senão, não dá. Mas, por exemplo, esta questão da GDA pode ser muito interessante para nós de artistas performativos, porque eles pagam audiovisuais e de repente podemos inscrever e criar esse direito, não é? Mas pronto, além de toda a documentação, que eu acho que pode ser um registro super intenso também de como é que um grupo de artistas que está em quarentena em certas comunidades, porque lá está, em Espanha há outros artistas a fazerem também, eu sei de artistas em Itália, sei, por exemplo, de galerias em Itália que estão a expor o trabalho de artes visuais dos artistas através do Instagram e que assim os colecionadores possam ver ou possam comprar, por exemplo, e sem ter que ir à galeria. Como é que se está a reagir a isto? E por mais que também possas sentir que estamos a usar a situação para estar a produzir ou a criar, acho que inevitavelmente nós temos que reagir a isso. Quer dizer, eu não vejo outra forma de estarmos agora. Não, repara, os nossos dias têm sido curioso porque há sempre a nossa profissão, não sei se posso dizer uma coisa destas, mas as nossas profissões são sempre um bocadinho opacas, ou o nosso trabalho é sempre um bocadinho opaco àquilo que é gente com profissões diferentes. Bom, na realidade isso acontece em todas as profissões, mas em geral há mais presunção acerca daquilo que os atores fazem, ou os bailarinos fazem, ou a malta que está a trabalhar na comunicação de uma casa faz. E os primeiros contactos que eu tive foi toda a gente, na realidade, a dizer-me: pá, finalmente vais ter férias, não é?
Já revela uma certa falta de conhecimento que, na realidade, provavelmente até se teria mais trabalho, pelo menos em alguns períodos de tempo. Mas depois a verdade é que há um vazio que também surge e que uma pessoa não está à espera que surja. Ontem lembro-me de estarmos a conversar pelo Facebook e estar alguém a dizer: para porque me estás a irritar, pareces um miúdo irrequieto em casa. A verdade é que o nosso ritmo de trabalho normal é este, simplesmente não temos as outras coisas para fazer, então temos que encontrar alguma coisa que fazer. E nas últimas semanas, na última semana tem sido super interessante como acho que desde manhã até à noite vêm surgindo novas ideias e como debelar novos problemas, e seja através de um ponto de vista de projetos de solidariedade, seja através deste formato de conversa digital. Aliás, eu assim, pessoalmente, estou por exemplo, eu tenho coisas para fazer profissionalmente e que não foram adiadas e pensei, fogo, agora vou ter mais de tempo para fazer aquilo muito bem. Fogo, vou conseguir escrever aquilo, não sei o quê, só que eu não estou a conseguir criar espaço, porque de repente a urgência de estar a pensar sobre isto, de quarentena, enquanto experiência, de estar a lidar, ok, como é que é o meu dia, do tipo, tenho que fazer exercício físico, vou cozinhar, vou às compras, estava com uma criança, estás com uma criança de 7 anos, pá, em casa o dia inteiro, tipo, tens que fazer atividades, não é? E então não estou assim com tanto tempo para fazer o que seria o normal, mesmo energeticamente. Parece que quero muito mais estar aqui a pensar sobre isto, depois fico viciada nas notícias, enfim, é muito louco. Há uma questão interessante aí, também é, tu há bocado estavas a falar do ponto de partida dos teus projetos, de como não há propriamente um ponto particular de onde eles surgem, é sempre uma nuvem de coisas. Mas há uma outra questão que eu acho muito interessante, que é como os teus projetos acabam por se estender sempre por períodos muito, muito longos. Como é que esta quebra tão presente vai afetar isso, não é? Como é que... Pois, olha, não sei se faço uma coleção de diamantes virtual, só por Skype, para manter. Mas olha, uma das coisas que hoje pensei, que ainda não tinha pensado nestes dias, é porque eu tenho viajado muito nos últimos anos, desde que fui para o Brasil e depois agora com a digressão dos espetáculos tenho tido essas oportunidades, aí que são um privilégio, claro. E que eu sou muito viciada a viajar e ter essa experiência, esse estímulo, e de repente percebi, fogo, não vou ter 3 viagens agora, vou estar em casa, tipo, que louco, não é? Que estava assim comigo, fogo, que louco, meu, vou estar em casa, que cena, o que é que vai acontecer? O que é que essa coisa do movimento, que é mesmo outra experiência, é outro corpo, quando tu estás a viajar, estás com outra disponibilidade, estás a... Ou se eu estivesse agora fora, como tanto... E vou-te fazer esta pergunta a ti, é alguém que eu tenho pensado, mas vou-te fazer esta pergunta, acho que és a pessoa certa para me responder, ou mais certa pelo menos do que eu para a pensar, pelo formato do teu trabalho, que lida sempre com o outro, que é, eu tenho pensado que isto de certa forma nos tem aproximado muito mais de uma forma irónica, porque repara, seria impossível nós estarmos em contacto se não houvesse um tema que nos juntasse de uma certa forma, porque de repente estamos do mesmo lado da barricada, estamos a pensar o mesmo, estamos a debelar-nos com o mesmo problema, temos imediatamente um motivo de identificação que nos une. É muito mais fácil falar com alguém e dizer, olha, queres fazer este podcast, falar sobre este tema, estão imediatamente disponíveis, querem imediatamente conversar acerca disso. Toda a gente está a usar o tempo mais ou menos da mesma forma, que é uma coisa também... Sim. E, ironicamente, e deixa-me entusiasmado. Eu sinto-me mal por estar entusiasmado. Sério, estou muito assustada por um lado, mesmo. Estou assim, e hoje bateu-me um susto, tive vi muitas notícias e fiquei assim super alarmada. Mas, e 10 pessoas nos cuidados intensivos já, sabes, fiquei assim mesmo muito assustada. Mas depois, ao mesmo tempo, estou super entusiasmada com isto, com estes encontros, com pá, sei lá, tipo, nunca um post meu no Facebook teve tantos likes e tantos comments, tipo, 120 partilhas, 120 partilhas. Tipo, onde é que a cena já vai, estás a ver?
quantidade de contacto humano, mesmo que não próximo, mas a quantidade de contacto humano que isso vai gerar, percebes? Não, estou a falar com pessoas que eu não conheço de lado nenhum Pois, e que me pois, estão a pois. dizer, tipo, eu quero fazer, como é que se faz, como é que não sei o quê, tipo, estar a produzir coisas para pessoas que eu não conheço mesmo e a confiar completamente no trabalho artístico. Sim. Eu não estou a confiar em mais nada, eu não sei quem são estas pessoas, mesmo muita gente, estão do Instagram, isto é para lugares uau, e que eu estou a mandar a informação e que se me mandarem trabalhos, eu vou estar a produzir coisas para vou estar a produzir um contexto Sim, claro, que eu claro. nunca vi nada. E aliás, as pessoas estão-me a mandar do tipo, vê este vídeo, o que é que tu achas? Olha no meu site, pá, não, não quero estar a escolher nada. Tipo, bora lá. A minha única coisa é Como é se... que diz-me uma coisa, Raquel, desculpa, toda a gente que se inscrever pode participar, é isso? Para mim, sim. Se eu conseguir depois, nem que a gente passe para 2 dias e faça É 2 que eu acho dias que depois tem de... que passar para uma semana. Eu acho que podemos fazer uma maratona, isso foi o que nós falámos, eu e o Daniel. Imagina, ao longo do dia, poderes ir vendo, estás a ver, e está rolando. Nós estamos a organizar um dia de instruções e eu vou ter que ir lançando o horário. Depois já muitas pessoas se ofereceram para nos ajudarem na produção, então nós vamos fazer um Skype com o Daniel para ele nos ensinar também o streaming, pelo menos a nós, 3 pessoas, e estarmos tipo 3 pessoas que vamos criar o Call Center Art, que é para tirarem dúvidas os artistas de como é que entram no streaming em direto, estás a ver? E nós podemos estar de banco, tipo, olha, não, tens que ir para aqui, para aqui, para aqui, para aqui, e ir guiando a coisa. E nos revezando e fazendo isso. Mas se calhar sim, se calhar tem que ser 2 dias, não sei. Porque eu também propus coisas curtas, de 20 minutos, percebes? Claro. Uhum. Precisamos de uma última, Sim, último fazer uma repto. última pergunta, não é? Que é dicas para sobreviver a este isolamento. O que é que sugeres às pessoas que Não é estão dicas sozinhas de em casa? exercício, quer dizer, também pode ser, mas tipo, sei lá, livros, filmes, Sim, sim, sim. Ok. videojogos, coleções. Olha, olha, ainda não comecei assim a fazer muito essa parte de ver coisas e de ler. Tenho estado mais a pensar como é que me vou alimentar bem e fazer exercício. Tenho mesmo pensado como é que eu vou cuidar de mim fisicamente. Quero para estar preparada, porque há uma grande probabilidade de nós também apanharmos este vírus e estar preparada e não ter que ir para o hospital, portanto, estar com o meu sistema imunitário saudável. Então, tenho mesmo feito exercício mais do que o normal, o que é muito louco. Normalmente, quando estás em casa, fazes muito menos, mas estou cheia de dores musculares, tenho mesmo feito exercício. E mesmo alimentado bem. E tenho-me focado nisso. Pá, e pronto, depois estou nesta coisa de produzir este festival, então ainda não comecei a ver séries, mas assim, as últimas, alguns amigos que me têm perguntado, as últimas séries que eu vi, tipo Netflix, muito fáceis de ver, uma delas que eu acho incrível é a Sex Education, não sei se vocês já viram, do Netflix, acho que vale Eu não vi, super a mas pena. São 2 temporadas e quem tem a conta Netflix, estamos aqui a fazer publicidade essa grande plataforma, mas vale a pena ver. Eu acho que isto é tudo uma cabala económica da Netflix. Pois! E do Facebook, e do Instagram, e do Skype. O Skype já estava a morrer e de Pois repente, é, pois olha é. só, o Skype já estava fora de moda. Pois é. Olha ele. Olha ele, e nós a aqui. ajudar. Yeah. Sabes que este exercício é muito curioso, porque eu, entre aspas, proibi o meu colega de casa de frequentar o ginásio, antes de ele se proibir ele próprio. E no outro dia, quando cheguei a casa, ele estava todo suado, em bica, em fato de treino, a olhar para mim e a dizer: o que foi? Portanto, foi uma nova visão. Acho que está ali deitado no sofá, mas não me estava a ouvir. Pronto, afinal está. Não, mas olha, fazer exercício é muito bom para o sistema imunológico, tipo suar, nem que seja 10 minutos por dia, vai-nos fazer muito bem mesmo, para nós limparmos e regularmos o nosso organismo. E comermos muito gengibre para suarmos mais, estarmos quentes. Okay. Vitamina C, muitas laranjas, muito limão, vai nos ajudar mesmo. Raquel, Probióticos também, desculpa, coisas probióticos tipo
pickles de beterraba e de... Sério, porque ajuda-nos também no processo do sistema digestivo a limpar-nos e regularmos o sistema digestivo, portanto, muitos probióticos. Ok, Raquel, muitos probióticos para ti. Muita felicidade para a quarentena. E pronto. Muito obrigado, Raquel. Foi incrível. Está bem. Muito obrigado. Para vocês também, força aí, estamos juntos. Até já. Beijinhos. You're lonely and I'm lonely, so why can't we be lonely together? The night is young and while it grows older, we can forget crying on each other's shoulder. The sky